Porque Tov, Haverim, Hakol, BCD, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quarta parte da Parashah Shavua de Iree, tá? Estamos aqui no Peret 14, no Pasuk 1, tá? O capítulo 14, versículo 1. É uma porção curta, ela já vai repetir bastante do que foi dito lá em Vaikra no capítulo 11, tá? No Levítico capítulo 11, então vamos nos atentar aqui bem ao primeiro versículo mesmo. Primeiro e segundo versículos, tá? Fala assim, ó. Ba'ani atem, lal Hashem elolechem, ou seja, vocês são os filhos la Hashem, de Deus, elolechem, o seu Deus, tá? Então Deus pega e fala para o povo judeu, vocês são filhos de Deus, tá? Lot tegodu velotassimu, ou seja, vocês não vão cortar, tá? E não vão colocar corrar bem enerra, tá? Vocês não vão cortar e não vão colocar raspar entre os vossos olhos, tá? Já eu explico isso daqui. Bem enerren, né? Entre os seus olhos. Lamete, ou seja, pelos mortos. Vocês não vão fazer uma raspagem, uma calvície na vossa cabeça, entre os seus olhos, pelos mortos, tá? Tradução aqui bem para o português. E continua assim, ó. Que a enkadosh atala Hashem, porque vocês são um povo santo para Deus, tá? Vocês são um povo escolhido, santos ali para Deus, tá? Elohecha, né? Seu Deus. O verra barra Hashem lihiot loleam, ou seja, em ti, barrar, né? Ele escolheu Deus, né? Hashem lihiot, ele escolheu, ou seja, para ser Loleam, para ser o que? Para ser entre eles, tá? Para eles, um povo. Ou seja, para ele, um povo. Tá? Não é fácil você pegar e traduzir ao pé da letra o hebraico, para vocês verem como fica. Ele acaba meio... Tá? Mas seria assim, então, o Verá Bahar Hashem outro lá, seria ele escolheu para ti, você, para ser um povo para ele. Um povo o quê? Segular Mikol Ramin, ou seja, particular, segular, particular, Mikol, entre Ramin, entre todos, Asher Alpenei Hadamah. Mikol Ramin, Asher Alpenei Hadamah. Escolheu vocês para ser um povo particular entre todos os outros povos da face da terra, tá? Esse aqui é o nosso Pasuk 1 e 2, versículo 1 e 2, traduzindo aqui ao pé da letra mesmo no hebraico, tá? Então, nós já conseguimos ver que nesses dois primeiros versículos aqui, Deus chama a atenção para duas coisas, bem interessante. Primeiro, ele já chama os povos judeus, Israel, de filhos dele. Vocês são os meus filhos, tá? Aí Deus dá uma advertência para eles não raspar a cabeça toda, tá? Não cortar pelos mortos, tá? Já vou entrar nesse assunto aqui, por quê? Já no segundo versículo, o segundo passo, que ele fala, pois você é um povo sagrado, La Hashem Elolechem, para Deus, o Deus de vocês, tá? Porque Deus escolheu vocês entre todos os povos da terra para ser um povo para ele particular, estimado, tá? O segundo ponto é esse. O que quer dizer esse primeiro versículo, dizendo para não cortar, não fazer uma calva, né, entre seus olhos pelos mortos? Rashi, ele já traz assim, ó, não se cortem, né? Não façam cortes e incisões em sua carne para se lamentar pelos mortos, de forma que os emoritas fazem, porque vocês são os filhos de Deus. É apropriado que vocês estejam bem apessoados e não cortados ou com o cabelo raspado. Era um costume dos povos emoritas, onde eles adentrariam, raspar a cabeça, fazerem cortes, tá? Pelos mortos. Eles iriam lá, eles sacrificavam seus filhos, suas filhas, e lá eles se cortavam, faziam sinais com cortes, com navalha, com pedra, né? Vidro. É uma proibição da Torá fazer qualquer tipo de marcação no corpo, tá? Seja ela qual for, tá? Tatuagem, cortes, incisões para deixar ali. Isso é aplicado para quem? O povo judeu, tá? Vamos
tentar aqui deixar bem claro o que eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo a Torá, tá, meus amigos? Por que eu estou falando isso? As pessoas podem verdadeiramente vir a dizer, isso não se aplica a mim, eu não sou judeu. E você está certo, tá? Isso aqui é para o povo judeu, tá? Eu já vou chegar onde tô querendo dizer aqui, tá? O povo judeu não pode fazer marca, não pode raspar a cabeça, tá? Fazer incisões, fazer tatuagem. O povo judeu não pode, tá? Segundo passuque, pois você é um povo sagrado para Hashem. É o povo que Deus escolheu, né? Como diz o próprio final do versículo aqui, né? Al penei hadamah, entre todos os outros povos da face da terra. Se naquela geração do povo de Israel, do deserto, que estava para adentrar em Canaã, existiam 70 nações dentro de Canaã, tá? Fora os outros povos. Então Deus pegou e falou, vocês são meu povo particular, são meu povo estimado. Vocês têm que ser kadosh, separado, tá? Dos demais povos. Eles têm costumes, têm as suas tradições, essas costumes e essas tradições são mal aos meus olhos, como nós já vimos na paraxá anterior, tá? Então vocês não vão fazer igual a eles. É do povo judeu não se misturar com qualquer cultura, seja dos dias de hoje, que envolva costumes antigos que foram trazidos até os dias de hoje. O povo judeu não pode se misturar, tá? Porque eles são escolhidos por Deus. Ponto. Por que eu falei? Eu vou me focar aqui porque vai ser a nossa mensagem. Depois nós só lemos para terminar mesmo, tá? Talvez você não consiga associar ou analisar porque nós vivemos num mundo totalmente diferente do que o mundo judaico vive, tá? Mas uma coisa que ninguém pode negar é o que eu sempre comento nesse canal aqui nos vídeos. Quando acontece alguma coisa que envolve o povo judeu ou Israel, todos prestam atenção nisso. Todas as nações se voltam para lá e começam a chuva de crítica ao povo judeu. O primeiro e o segundo versículo que eu trouxe para vocês aqui, do próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 1 e 2, ele já deixa claro isso. Por quê? Porque é um povo que Deus escolheu. É um povo santo, em que um povo que faz o quê? Ele reflete a vontade de Deus no mundo. Aí a pessoa pode pensar assim, né? Mauri, os povos, eles não tendem a servir a Deus. Isso é normal. Você pode ver que cada povo tem a sua religião. Tem o seu Deus. Eu não quero aqui ofender ninguém falando de cada um, mas todos os povos têm o seu Deus. O único povo no mundo que é monoteísta, que serve o Deus que criou todas as coisas, é o povo judeu, e é indiscutível. O que você vai ver são ramificações, tá, em outras religiões que falam que usam a Torá, que usam o Velho Testamento, criam outras ideias, colocam outros deuses no meio, tá? Isso é normal, isso já é antigo, as pessoas, como eu falei em vídeos aqui anteriores, as pessoas tendem a criar deuses para si, tá? Só um minutinho. Voltando. Então as pessoas tendem a criar deuses para si, tá? Mas o que tem aqui dentro do que... Vamos usar o termo do Velho Testamento, como é conhecido no mundo todo. Torá é para os judeus, né? Instruções. Mas dentro aqui do Velho Testamento, o que é colocado é justamente Deus, acima de tudo, um único nome, e é dado como a Torá, ela é eterna, ela é imutável. O Velho Testamento ele é imutável, tá? Vemos aqui desde lá de Gênesis, como estamos fazendo a leitura aqui, versículo por versículo, que é para até o final dos tempos, tá? Então, qual que é a obrigação do povo judeu no mundo? Ser luz para as nações, como diz Yeshayahu, o profeta, né? O profeta Isaías. Ser exemplo para o mundo de moral e ética, isso está todo no livro de Isaías, tá? Qualquer um pode parar lá ler. Eles seriam luz para as nações, tá? E seriam quem? Os representantes de Deus, seriam testemunhas de Deus, como está lá, né, no livro do profeta Isaías também.
se me falha a memória, capítulo 43, as testemunhas de Deus, tá? Então, é indiscutível isso. Deus separou eles como seu povo, chamou eles de filhos, vocês vão ser um exemplo para mim entre todos os povos da terra, tá? Vocês não podem fazer o que eles fazem, vocês não podem comer o que eles comem, vocês é um povo separado para mim, tá? Quando eles olharem para vocês, eles vão, é óbvio, já falei também sobre a questão do Sinai aqui, o que significa Monte Sinai, né? Vem de Sinai, que é ódio. Eles vão, sim, é normal, é interessante, pessoal. Vamos lá. É interessante que todo primogênito, né, ele recebia tudo, né? A melhor parte, Vamos lá. Iacov, né, e Esaf. Jacó e Esaú, tá? Primogênito, foi lá, vendeu para o seu irmão Jacó, todo mundo conhece a história. E o ódio que teve Esaf de Jacó por ele ter, né, diz ele que ele roubou. Ele não roubou, ele simplesmente não deu o devido valor. Nós conhecemos toda a história de Esaf, Edom e que chegou até Roma, né? É interessante, talvez, vamos lá, vamos aprofundar aqui. Eu queria que esse vídeo fosse curto, mas eu vou lembrando aqui, como eu falo, é muita informação, a gente vai lembrando. Esaf era chamado porque ele era vermelho. Edom, de vermelho, tá? Romanos, quem lembra dos trajes dos romanos dos filmes, tá? Isso também, vermelho, tá? Nós sabemos que Roma é a descendência de Edom, tá bom? Então, só para vocês entenderem a questão do vermelho. Então, ele odiava o seu irmão Jacó, né? Yaakov. No caso da primogenitura, nós vemos toda essa questão do cuidado quando nós chegamos lá em Jacó e temos Yosef, José. E a raiva ali de seus irmãos, o ódio de seus irmãos, pelo caçula ali, pelo José, tá? Que tinha um outro, que era o outro filho da sua mãe, né? Rahel, Beniamim, tá? O mais novo. Nós vemos então que isso é normal. Esse ódio, essa raiva pelo mais velho, por ele ter... Isso é uma coisa extremamente normal, tá? Quando Moshe ele adentra uma das primeiras vezes ali perante o faraó, quando ele vai tirar o povo, falar para o faraó para tirar, deixar o povo de Deus sair, ele fala assim: Israel é o meu Israel é o meu primogênito, tá? Aí, como nós sempre falamos aqui, qual que é a principal atividade, qual a principal função do mais velho? Cuidar dos mais novos. Ensinar os mais novos. É tão interessante isso, eu vou falando, vamos ir. É tão interessante isso que muitas vezes a gente não para prestar atenção. Que o povo judeu, ele é o povo mais antigo ainda existente nos dias de hoje, né? Vou contar uma história para vocês assim. Eu acho que eu já contei aqui para vocês. Certa vez um rapaz chegou para um rabino e perguntou assim para ele: por que nós, o povo judeu, sofremos tanto? O rabino ele para, analisa e responde da seguinte maneira: uma criança, quando ela nasce, quantas vezes ela tende a ir ao médico por alguma enfermidade? 1, 2, 3, 4. Quando ela já é uma adolescente, quantas vezes essa mesma criança que agora é adolescente foi no médico? 10, 20 vezes, dependendo também. Quando ela já é adulta, já se soma de 30 a 40 vezes essa pessoa foi no médico por enfermidades. É normal que aquele que tenha mais tempo de existência sofra mais do que os outros, porque eles passaram pelos egípcios, pelos babilônios, pelos assírios, pelos persas, pelos gregos, inquisições, cruzadas, holocausto. Isso é simples de ser observado aqui. Eles são ainda, os dias de hoje, os nossos irmãos mais velhos. Eles estavam no princípio ali, quando Deus entregou a Torá, e estão aqui até hoje. Por isso é deles a obrigação de serem diferentes. Porque eles estavam com o próprio Deus, eles estavam com o Pai de todos, com Deus de todos os povos, de todas as pessoas. Estão aqui até hoje, então eles têm ainda com eles
a raiz de tudo, tá? Por isso eles têm por obrigação iluminar o mundo. São mais velhos, têm que cuidar dos mais novos, ó. Não é isso que vocês têm que fazer, ó. Não é fulano que vocês têm que olhar. Olha, não é isso que vocês têm que associar com Deus. Isso é só nos 2 primeiros versículos. Eles não podem fazer o que os outros fazem porque são de povos mais novos, que não conhecem a Deus. Fazem coisas que desagradam a Deus. Vocês são kadosh, vocês são separados. Vocês são estimados para Deus. Nós temos que ser luz. O povo judeu é luz para o mundo, querendo a pessoa não querendo. Eu posso trazer aqui milhares de fatos disso. Eu tenho listas aqui de fatos de que o povo judeu beneficiou a humanidade, que se não fosse isso, a gente estaria vivendo há centenas de anos atrás. A gente não teria nada do que a gente tem hoje. Por quê? Porque são mais velhos, estão no mundo há mais tempo, conseguem ver justamente o mundo numa perspectiva que nós não conseguimos ver. E para onde que esse mundo está indo? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês desses 2 primeiros passuques aqui, tá? Essa é a mensagem da nossa porção. Vamos só ler aqui os passuques posteriores para nós entendermos o que eu já havia comentado, que é a repetição de Vaikra 11, Levítico 11, tá bom? Diz assim, ó. Passuque 3 diz assim, o versículo: você não comerá nenhuma abominação, estes são animais, né? São os animais domésticos que vocês podem comer. Começa aqui toda a questão de kashrut, a questão da alimentação dentro do povo judeu, o que eles não podem comer. Aqui só vai trazer do que eles não podem comer, tá? Touro, carneiro, cabra, gazela, veado, a corça, o ibex, antílope, o búfalo e a girafa. Eu quero deixar um detalhe aqui, que eu vou falar nomes aqui que estão no hebraico que não foram traduzidos para o português. Por quê? Porque não tem a tradução para o português. Tá? Isso é dedução que as pessoas fazem. Então, como não tem esses animais, hoje aqui a tradução pode não ser aquilo, eu não vou traduzir porque poderia ser. Eu vou deixar no contexto original aqui, tá bom? Qualquer animal que tenha um casco partido totalmente fendido, se ele for ruminante, dentro do animal vocês poderão comer. Mas dentre aqueles que ruminam e aqueles que têm o casco fendido, vocês poderão comer. Tudo isso eu já expliquei lá no livro no Vaikra. Tá? No livro de Levítico, capítulo 11, eu expliquei ali parte por parte, animal por animal. É só você ir lá e ver, tá? Eu só quero chamar a atenção para um adendo aqui que você talvez não preste atenção. O povo de Israel estava num deserto. Antes do deserto, onde eles estavam? Estavam no Egito. Antes do Egito, eles estavam na terra de Canaã. Eles saíram, começou com Abraão, tal, tudo. Aí eu vou perguntar para vocês. Aonde que eles viram corças? Aonde que eles viram búfalo e onde que eles viram girafa? Tá? Como eu falei, isso eu expliquei lá. É interessante, ó. O Midrash, ele nos conta que todos esses animais vinham perante Moisés e Moisés os apresentava para ele, sabe? Então, para eles poderem saber o que era, Moisés tinha que estar mostrando. E o Midrash nos conta que realmente cada animal veio e se apresentou a Moisés. Falar, esse aqui você não pode comer, esse aqui você pode comer. É só para você entender isso, tá bom? A Xesuá, o camelo, a lebre ou iracode, porque eles ruminam, mas não têm um casco fendido, eles são impuros para vocês. O porco, porque ele tem um casco fendido, mas não é ruminante, ele é impuro para vocês. De sua carne vocês não comerão, e suas carcaças vocês não tocarão. Isso vocês poderão comer dentre todas as criaturas que existem na água. Qualquer uma que tenha barbatanas e escamas vocês poderão comer. Escamas vocês poderão comer, mas vocês não comerão nenhuma que não tenha barbatanas e escamas. Elas são impuras para vocês. Vocês poderão comer todo o pássaro de uma espécie pura. Dentre todos os pássaros vocês comerão o seguinte. Não comerão o seguinte. A águia, o abutre, a águia do mal, o butio, o abutre, a família do butio, né? Você pode ver que são aves de rapina. Toda a família do corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, a família do gavião, o falcão, o ibis, o mocho, o pelicano, a pega, o corvo, o marinho, a cegonha, a família da garça, o galo montese e o morcego.
Todo inseto voador é impuro para vocês. Eles não podem ser comidos. Vocês poderão comer qualquer espécie pura de ave. Vocês não comerão nenhuma carcaça. Vocês poderão dá-la ao estrangeiro que estiver em sua cidade e ele poderá comê-la, ou vocês poderão vendê-la a um não-judeu. Antes de eu terminar, vamos terminar o versículo aqui, eu já falo. Você é um povo sagrado para Hashem, seu Deus. Não cozinhe um filhote no leite de sua mãe. Esse aqui é o nosso porção de quarta-feira aqui, da nossa quarta parte, tá? Ficou bem claro? É dada toda uma lei de dietética aqui de Deus, de alimentação, do que o povo judeu não pode comer. O povo judeu, tá? Bem claro e objetivo assim. Só que tem um pequeno detalhe aqui, antes do nosso último versículo, que diz assim, né? Na verdade, o nosso último versículo, que diz assim, ó. Vocês não comerão nenhuma carcaça. Vocês poderão dá-la ao estrangeiro, que estiver em sua cidade, e ele poderá comê-la. Ou vocês poderão vendê-la a um não-judeu. Daqui se entende o quê? Olha só. Isto é um residente estrangeiro que aceitou sobre si o compromisso de não adorar ídolos, mas que come alimentos não kasher, tá? Amigos, tem toda uma questão aqui que ela é bem profunda, né? Que tem o Gerim, né, o estrangeiro, tem o Ger, que é o convertido, tem o Ger Toshav, que é aquele que peregrina, que está no meio de vocês. Para poder viver no meio deles, onde eles adentrariam agora a terra de Canaã, eles teriam que adotar algumas leis ali. E a principal delas era não ser idólatra. Não podia ter idolatria no meio do povo de Israel. Tá? Não pode ter idolatria em Israel. Não poderia, né, ter idolatria em Israel e em Jerusalém hoje, como nós vemos que está concentrado ali 3 das maiores religiões do mundo. Tá? Então, toda essa questão de idolatria, tá? Aquele que está no meio do povo judeu, isso também serve para Benei Noa, tá? Eu ainda estou devendo um vídeo sobre os Benei Noa, que eu ainda vou trazer. Calma, pessoal. Tá bem corrida a minha vida agora. Mas vamos lá, voltando. Quem não é judeu não tem a obrigação de comer, de deixar de comer esses alimentos. Pode comer pouco, pode comer. Isso parte de cada um. Tá? Como o próprio Passuque, o versículo diz aqui, você pode dar ao estrangeiro, você pode vender para ele pode comer, você não. Você é separado para mim. Eles podem. Tá? Então, nós que não somos judeus, nós que somos Benei Noa, tá? Você que é Benei Noa, você pode comer. Tá? Você tem as 7 leis de Noa para cumprir. Tá? E dentro das 7 leis de Noa, em relação à alimentação, a única que fala é para você não comer a parte do animal enquanto ele estiver vivo. Tá? Você tirar uma pata, Deus o livre, tirar não sei o que se come aí, enquanto o animal está vivo. Tá? Esse é um assunto para um outro vídeo sobre a questão de Benei Noa. Vamos explicar lei por leis ali, um pouquinho das suas ramificações, tá? Para deixar bem claro aqui o que é aquele que vive no meio do judeu, que não é um judeu, que é um Benei Noa, que é um justo entre as nações. É chamado de justo entre as nações, como Oscar Schindler foi nomeado, né? Quem conhece aquele filme A Lista de Schindler, conselho todos a ver, é muito bom. É o único ali que tem no seu túmulo ali, foi honrado, condecorado como um justo entre as nações, porque salvou ali 1.200 judeus do domínio nazista ali, do Holocausto, tá? É só um adendo aqui. Então, são pessoas que são estimadas, que podem viver dentro do povo judeu, desde que não praticam a idolatria. Como eu falei, depois nós explicamos aqui todas as 7 leis. Mas ficou bem claro que o não-judeu não tem obrigação de não comer esses alimentos. Eu aconselho que se esforce ao máximo para não comer. Tá? Como eu digo assim, isso não vai te matar. Tá? Isso é uma questão puramente humana. Você que escolhe. O povo judeu, não. O povo judeu, Deus ordenou para que eles não viessem a comer. Amigos, eu vou encerrar. Tá? Já falei sobre a questão aqui do não cozinhe o filhote do leite, né, de sua mãe, tá? Esse mandamento de você não comer carne com leite, ela é específica em 3 pontos da Torá. Aqui onde acabamos de ler, tá? Que é no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 12. Nós temos lá em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 9. E também em Êxodo, no capítulo 34, no versículo
26. E cada uma delas vem com um propósito. Eu acho que fala assim, para excluir animais silvestres, né, e aves, tá? E animais domésticos impuros e a proibição de se cozinhar a carne com leite. Cada um tem uma explicação. Por que Deus repetiu 3 vezes? Para você não comer, para você não ter benefício da mistura dos dois e para você não cozinhar os dois juntos, tá? Essa é a explicação mais resumida, tá bom? Deus pediu para não comer, o povo deu, eles não comem, tá? Deus sabe o porquê. Quando uma pessoa vem e pede para você não fazer algo, é porque ele sabe o porquê. Deus sabe o porquê que pediu para o povo de Deus não comer esses animais, tá bom? Amigos, não vamos nos estender mais, a mensagem principal ficou logo no começo, tá bom? Espero que tenha ficado bem entendido, tudo demais, meus amigos. Todarabá, muito obrigado, Bekoltov, tudo de bom, Atzlahá. Sucesso e Parnassá sobre a vida de todos, sustento. Você que é novo no canal, muito obrigado por estar nos prestigiando. Se inscreva, dê seu like, compartilhe esse conteúdo se você achou que é relevante. Vamos nos ajudar a espalhar cada vez mais a Torá entre todos os povos, tá? Porque a vontade de Deus é que todos os povos tenham uma língua pura e santa, como o profeta disse, e que eles venham a observar também as suas mitzvot. Pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez, que Mashiach se revele ainda no dia de hoje, que ele construa o terceiro Beit HaMikdash, que o serviço a Deus volte em Jerusalém, que todos os judeus voltem para a sua terra, para a redenção ser consumada, e nós também estaremos com eles lá, porque aceitamos o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Todarabá, muito obrigado. Fiquem com Deus e Lehitraot. Até a próxima. Até o próximo vídeo, se assim Hashem quiser. Tchau, tchau, amigos.